Imagina descobrir um segredo devastador sobre um colega de trabalho. Não, tipo, com aquele objetivo de proteger a instituição, mas com uma intenção fria e bem calculada de arruinar vidas inteiras, sabe? Só para escalar a hierarquia de poder, né? Exato. E essa psicologia do oportunismo não é uma invenção do nosso mundo corporativo moderno, não. É, na verdade, o cerne de uma traição de 3.000 anos atrás que culminou num massacre absoluto. Nossa, uma história pesada. Muito. E antes de a gente mergulhar de cabeça nessa história, que o dia e a semana de cada um que acompanha a nossa análise de hoje sejam ricamente abençoados. Amém. É sempre bom começar assim. Com certeza. Bom, hoje o nosso estudo é uma investigação bem profunda do Salmo 52. E, para garantir que a nossa exploração vá muito além da superfície, a gente vai destrinchar esse texto usando a tradução da Bíblia Nova Almeida Atualizada, a NAA, junto com o comentário bíblico do Allen P. Ross. E a nossa missão hoje, o que a gente quer fazer com esse material, é examinar um contraste impressionante que o texto estabelece, de forma bem implacável. Um choque de realidades, digamos assim. Isso, perfeito. Porque de um lado da balança você tem a fragilidade inerente da maldade humana, aquela maldade que tenta se sustentar na traição, no engano, no acúmulo de riquezas ilícitas. Construída na base da mentira. Exatamente. E do outro lado a gente encontra a resiliência e a vitalidade de quem deposita confiança não nas próprias maquinações, mas inteiramente na bondade duradoura de Deus. É um choque frontal mesmo. E essa colisão de visões de mundo é fascinante. Especialmente quando a gente percebe que esse poema não nasceu, sabe, num dia tranquilo de reflexão abstrata. Ah, não mesmo. Longe disso. Foi forjado no meio de um trauma imenso. O título original do Salmo remete a um momento histórico lá do livro de 1 Samuel, num período em que Israel estava vivendo uma tensão política insuportável. Aquele período do rei Saul? Isso. Davi, que já tinha sido ungido para ser o próximo rei, ele está fugindo desesperadamente do Saul, e o Saul não é só um líder insatisfeito, né? A narrativa mostra um cara que mergulhou numa paranoia profunda. Ele via a conspiração em toda a sombra. E esse contexto de instabilidade, de paranoia, é meio que o oxigênio que alimenta a tragédia toda. Com certeza. Porque o Davi está exausto, sem suprimentos, correndo pela própria vida, e aí ele chega na cidade de Nob, que era um reduto de sacerdotes, e busca refúgio com o sacerdote Abimeleque. E o Abimeleque não sabia da gravidade da situação, né? Aparentemente não. Ele age por aquele dever sagrado de hospitalidade, ele dá pão, dá uma arma para o Davi seguir o caminho dele. O problema crítico é que essa interação não passou despercebida. Tinha uma testemunha silenciosa ali. Tinha. Alguém observando tudo. E essa testemunha é o Doeg, e o texto faz questão de descrever ele como o Edomita. E esse detalhe, não tá ali por acaso, né? A presença de um Edomita nas cortes de Israel tem um peso histórico bem grande. Tem sim. A origem do Doeg é peça-chave para a gente entender a motivação dele. Os edomitas eram descendentes de Esaú e, historicamente, um povo rival dos israelitas. Um forasteiro no meio deles. Exato. O Doeg estava lá servindo o Saul, gerenciando os rebanhos. Ele era um estrangeiro operando num sistema de poder que, ele não tinha nenhuma lealdade religiosa ou moral. Ele não via os sacerdotes como figuras sagradas. De jeito nenhum. Para ele, os sacerdotes de Nob eram só peões num tabuleiro de xadrez político. Quando ele vê o Abimeleque ajudando o inimigo número 1 do Estado, ele não vê misericórdia. Ele vê uma moeda de troca inestimável. Nossa! Trazendo isso para uma realidade mais próxima da gente. O Doeg age igualzinho a um informante corporativo implacável. Aquele cara que intercepta uma informação sensível e usa isso como arma. Uma informação privilegiada para destruir o outro. Pois é. Ele corre até o Saul e relata tudo. Mas o que choca é que o resultado não foi uma simples demissão ou um exílio. A fofoca do Doeg acende o barril de pólvora da paranoia do Saul e resulta numa ordem de execução de todos os sacerdotes. É brutal, e a brutalidade não para na ordem do rei. Quando os próprios guardas do Saul se recusam a matar os sacerdotes... O que mostra que os guardas ainda tinham um limite moral, né? Sim, eles recuam. Mas aí o Doeg se voluntaria.
Ele mesmo executa 85 sacerdotes inocentes. Uma carnificina motivada por conveniência e ambição pura. Ele viu o vácuo moral e preencheu com sangue. Perfeito. Só para garantir o favor de um rei instável. Caramba! Diante de uma carnificina dessas, a reação natural de qualquer pessoa seria, sei lá, desespero absoluto, ou um ódio cego, um desejo de vingança incontrolável. É o instinto humano, né? Sim. Mas o material que a gente está analisando mostra que o Davi toma um caminho totalmente inesperado. Ele processa esse trauma compondo o que as notas de estudo chamam de um masquil. Isso é super importante. Essa classificação de masquil muda a forma como a gente tem que ler essas palavras. Como assim? Bom, um masquil é fundamentalmente um poema didático, uma instrução. Isso significa que o Davi não está só usando o pergaminho como um diário para desabafar a raiva dele. Ele transcende a fúria imediata. Exatamente. Ele extrai uma lição teológica profunda dessa calamidade. O comentário do Ross joga muita luz nisso, destacando que a primeira reação do Davi no poema é de um espanto filosófico. Um espanto com a própria natureza da maldade. Isso mesmo. Davi olha para a atitude do Doeg e questiona a lógica de alguém que, como diz o texto, se gloria na maldade. Como se fosse algo para ter orgulho. Pois é, a perplexidade diante da arrogância de quem acha lindo causar destruição. O texto aponta o absurdo do cara achar que quebrar as regras morais do universo faz dele alguém poderoso, esquecendo que isso é uma desgraça diante de Deus, porque só a bondade divina dura para sempre. E essa dissecação do caráter do Doeg fica ainda mais incisiva na forma como o Salmo descreve as ferramentas dessa maldade. A análise não foca na força física dele ou na espada do massacre. O foco é totalmente na língua, na comunicação. É a arma principal dele ali. Sim, o texto acusa ele de tramar a destruição, de amar o mal mais que o bem e preferir a mentira. Mas a metáfora que captura a essência disso tudo é a língua como uma navalha afiada. E a precisão dessa metáfora é assustadora se a gente analisar a mecânica do objeto. Nossa, é uma dinâmica fascinante de distância e proximidade. Tipo, se o texto comparasse a língua a uma espada ou a uma lança, a imagem evocaria um campo de batalha, né? Claro, uma lança você joga de longe, uma espada você usa num combate aberto cara a cara. Exato. Mas uma navalha funciona com regras completamente diferentes. Para uma navalha cortar, ela exige proximidade. Tem que encostar na pele, geralmente no momento de vulnerabilidade, tipo fazendo a barba. Uhum. A navalha não faz o barulho de uma espada batendo num escudo. Ela corta silenciosamente. Isso sugere que a traição mais letal não vem de um inimigo declarado que está longe, mas de alguém que se aproxima com disfarce de normalidade, operando no espaço íntimo. Levando essa análise da navalha para as notas do Ross, a gente percebe que a língua desse perfil de pessoa prospera na falsidade. O Ross aponta que o texto hebraico revela um amor por palavras devoradoras. Palavras que engolem o outro. Isso. A mentira ali não é um tropeço acidental ou um exagero social, sabe? É um estilo de vida construído metodicamente. A nota da Bíblia NAA corrobora bem essa ideia de premeditação. A mentira não era um fim em si mesma, mas uma ferramenta afiada. O objetivo era tramar a destruição do fiel. É usar a comunicação como arma letal, disfarçada de um relatório de inteligência, né? Exatamente. O cara pega uma verdade parcial, porque ele realmente viu Davi lá, e empacota com intenções venenosas para causar o máximo de dano. E é o impacto brutal dessa navalha que torna a progressão do Salmo tão necessária. Porque lendo isso, a sensação que dá é que o Doeg venceu. Ele manipulou tudo e garantiu o lugar dele. Parece que o mal triunfou. Sim, mas aí o texto dá uma guinada dramática, a lente sai do malfeitor e vai para a resposta inevitável da justiça divina. E a linguagem que o texto usa para a ação de Deus não é nada branda. O vocabulário muda drasticamente. É uma linguagem de erradicação completa. Os verbos são muito físicos. Fala que Deus vai pegar o homem mau, arrancar ele da tenda e extirpar ele da terra dos viventes para sempre. É tipo arrancar uma erva daninha, mas numa escala cósmica. E é fundamental entender o peso cultural dessas imagens. No Antigo Oriente Médio, a tenda não era só um pano esticado.
Era o símbolo supremo de segurança, de família, de legado. O lugar dele no mundo. Exato. Ser arrancado da tenda é a remoção violenta de qualquer abrigo que ele tentou construir através da corrupção. E ser extirpado da terra dos viventes é o apagamento da influência dele na história. A ilusão da riqueza suja é despedaçada pelo julgamento divino. E isso leva a gente para um ponto do texto que, bom, dá um certo nó na cabeça. Uma fricção ética pesada. O Salmo diz que, ao verem essa erradicação, os justos vão temer, mas também vão rir dele. Essa parte sempre gera debate. Porque soa muito desconfortável. Como a gente concilia pessoas justas rindo de uma desgraça com um Deus de misericórdia? Isso não faz dos justos pessoas cruéis iguais ao dog? Sem dúvida, essa é a barreira filosófica mais densa do nosso estudo. Se a gente lê esse riso com as nossas lentes modernas, de cancelamento ou vingança, a gente distorce tudo. Então, como as fontes explicam isso? O Ross esclarece muito bem. Esse riso não é aquele escárnio mesquinho de quem quer ver sangue. Não é uma celebração da crueldade. É, na verdade, o alívio provocado pela restauração da ordem cósmica. Ah, o riso surge da ironia profunda da situação. Exatamente. Os justos estão observando o colapso de uma filosofia de vida absurda. O texto até diz o motivo do riso. Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, mas confiava na abundância dos seus próprios bens. É constatar que o império do cara era feito de papel. Perfeito. O riso é a reação diante de algo que se revela fundamentalmente ridículo. Imagina um indivíduo que passou a vida aterrorizando, achando que o dinheiro sujo e a corrupção faziam dele um Deus intocável. E, de repente, a realidade bate na porta. E tudo evapora como fumaça. O riso celebra que o mal, por mais barulhento e assustador que pareça, carrega a semente da própria destruição. É a alegria de ver que a injustiça não tem a última palavra. Faz todo sentido. Não é comemorar o sofrimento alheio. É um suspiro coletivo de alívio. Constatar que a bússola moral do universo funciona. A mentira não é a lei da gravidade. A verdade que é. Muito bem colocado. E essa quebra da ilusão do poder corrupto prepara o terreno para a transição final do Salmo, que é lindíssima. Sim. Depois de descrever o destino de quem se firma no vazio, o Davi vira a chave e fala de si mesmo com a contraposição gritante. Ele diz: "Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre." Esse "quanto a mim" é o grande pivô do poema. É uma declaração de independência emocional diante do caos. E a imagem da oliveira não podia ser mais diferente da cena anterior. Pensa na trajetória visual. O malfeitor é a erva daninha que é arrancada e jogada fora. Mas o fiel é uma árvore. E não em qualquer floresta, mas plantada no solo mais seguro do mundo, a casa de Deus. E o comentário do Ross aprofunda brilhantemente a biologia dessa metáfora. Uma oliveira no Antigo Oriente Médio não é uma árvore frágil que precisa de clima perfeito. Ela é o emblema da tenacidade. Ela aguenta o tranco, né? Demais. Tem raízes super profundas, busca água em secas severas, vive por séculos dando fruto, dando azeitona e óleo, mesmo num terreno cheio de pedra. E o óleo significava muita coisa, né? Alimento, luz, cura. Sim, é a imagem da vitalidade duradoura que beneficia os outros. Mas o detalhe que ancora tudo isso é a fonte da nutrição. A oliveira não está verde porque é forte por natureza ou porque o clima ajudou. O texto é claro, a vitalidade vem da confiança na misericórdia de Deus, no amor infalível. Enquanto o informante sanguinário confiava no próprio dinheiro, a árvore está verde porque confia no que dinheiro nenhum compra. Exato. E é isso que garante que ela sobreviva ao inverno da perseguição do Saul e às navalhadas do Doeg. E o Salmo termina com Davi dizendo que vai louvar a Deus para sempre e vai esperar no seu nome. E aí tem uma armadilha interpretativa comum. De achar que esperar é inércia, né? Uma letargia. Isso. Achar que a fé é ficar parado diante da injustiça. Mas o Ross nos dá a chave de leitura aqui. Esperar no nome de Deus não tem nada de passividade. É uma postura superativa de confiança.
Porque o nome, na mentalidade hebraica, é o caráter de Deus, os atributos dele. Perfeito. Esperar no nome dele é alinhar as suas expectativas com a certeza de que Deus vai agir de acordo com quem ele é, justo e salvador. E nossa, isso revela um mecanismo de libertação psicológica incrível. Se você confia que a justiça final pertence a Deus, você se liberta do peso paralisante da vingança. O Davi viu amigos sendo massacrados. O instinto gritaria para ele pegar a própria navalha e começar a manipular e atacar o Doeg. Mas ele não faz isso. Essa é a maior vitória do Salmo. O Doeg destruiu vidas físicas, mas falhou no objetivo espiritual, que era transformar o Davi num espelho dele mesmo. Caramba, que forte isso. Entregando o julgamento para a justiça divina, o Davi recusa o ciclo de violência. Ele mantém as raízes na misericórdia e continua sendo a oliveira que dá fruto, em vez de virar mais uma erva daninha cheia de veneno. Uma jornada monumental para o intelecto e para o espírito. A gente saiu de um cenário histórico de paranoia e traição e chegou numa lição magistral de como manter a paz interior intacta quando o mundo desmorona. Para sintetizar bem nossa exploração, o Salmo 52 é um revelador de realidades. Ele mostra que a maldade baseada no engano e no dinheiro é ilusória. Promete segurança, mas o destino é ser arrancada. E, em contraste, a fé que mergulha as raízes na misericórdia gera uma vida cheia de significado e vitalidade que atravessa qualquer crise. Isso não é só história antiga. É uma provocação para quem está acompanhando a gente hoje. Todo dia a gente escolhe onde vai fincar as raízes. Diante de fofoca, de traição, onde a gente está ancorando nossa segurança? Exatamente. A decisão sobre o nosso solo define os frutos que a gente vai dar. E essa ideia de frutos e palavras me leva a um último pensamento para deixar com o pessoal. A gente falou muito sobre a força da língua como navalha. Pensa nas nossas interações diárias. Aquele e-mail de trabalho, a mensagem no grupo da família. Se tudo que a gente falasse ou escrevesse hoje se materializasse fisicamente, qual seria o resultado à nossa volta? O mundo estaria cheio de cortes feitos por pequenas navalhas afiadas? Ou a gente estaria espalhando sementes vigorosas, plantando oliveiras verdes na vida das pessoas? Fica essa reflexão para hoje. Que Deus abençoe todos os ouvintes.